Hoje eu vou falar para você um assunto que muitas vezes me perguntam e uma coisa que pode angustiar muitas pessoas e de fato angustia muitas pessoas, especialmente aquelas mais escrupulosas. E é exatamente uma passagem bíblica que eu vou ler para você agora. A passagem, o versículo é do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31. Diz assim Nosso Senhor: Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. A blasfêmia contra o Espírito Santo, porém, não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se alguém disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Então, algumas pessoas, às vezes, me procuram até angustiadas, com a seguinte pergunta: Padre, será que eu cometi um pecado contra o Espírito Santo? Será que eu cometi uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu vou para o inferno? Não tem perdão mais para mim? Eu estou muito preocupado porque eu tive um mau pensamento, ou porque quando eu era jovem eu disse uma palavra maldosa contra o Espírito Santo. E agora, Padre? Calma. Calma, que não é bem assim. Vamos entender aqui o contexto. Os judeus, os fariseus, aquelas pessoas que presenciavam os milagres de Jesus, que estavam vendo a evidência de que Jesus era o Filho de Deus, estavam resistindo à graça de Deus, resistindo à inspiração do Espírito Santo, aquele dom maravilhoso. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Qual é a blasfêmia que não há perdão? É justamente aquela da resistência ao Espírito Santo, resistência à graça. Ou seja, Deus lhe dá o dom da fé, Deus lhe dá a graça, mas você resiste. Essa resistência ao Espírito Santo, se ela é cristalizada no seu coração, ela não tem perdão. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque você não se arrepende. Então, se você está preocupado, pode ter toda a tranquilidade que você se arrependeu, ou seja, você não resistiu ao Espírito Santo até o fim da sua vida. Então, em suma, de uma forma bem simples, o pecado contra o Espírito Santo é a resistência à graça de Deus até o fim da nossa vida. É uma maldade cristalizada no coração, uma rejeição às inspirações do Espírito Santo, que é o dom da fé, o dom da caridade, o dom da esperança, as virtudes teologais. Então, se alguém está preocupado porque pecou contra o Espírito Santo, é o primeiro sinal de que não pecou contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo é uma atitude constante de rejeição à graça de Deus, que vai até o fim da vida. Então, o que nós chamamos de impenitência final, que é o contrário da penitência final. O que é a penitência final? É a pessoa que na hora da morte, ela se arrepende dos seus pecados. É mais fácil uma pessoa que creu em Deus, que amou a Deus, que rezou, que serviu a Deus, que durante a sua vida buscou a verdade, no final da vida encontrar a penitência final. Então é muito mais lógico que eu, que você que está me ouvindo, encontremos a penitência final, do que alguém que durante a sua vida inteira rejeitou a graça de Deus. Então, alguém que durante a vida inteira rejeitou a graça de Deus, endureceu o coração e muito difícil se arrependerá no último instante. Então, será a impenitência final. Então, repito, o pecado contra o Espírito Santo não é uma coisa que você faça, uma blasfêmia, um mau pensamento em si, mas é a rejeição impenitente da graça de Deus, que permeabiliza o seu coração à graça de Deus. Não é que Deus não queira perdoar, mas é que a pessoa não quer tomar o remédio. Então, se um doente de uma doença grave, gravíssima, rejeita com todas as forças e não aceita o remédio, é impossível o médico curar. O remédio é a misericórdia, o remédio é a graça de Deus. Então, espero que isso possa aliviar o seu coração. Coloque aqui nos comentários o que é que você acha deste assunto, se você tem algo a acrescentar. E não se esqueça de deixar o seu joinha e transmitir esse vídeo. Que Deus lhe abençoe, a você e a toda a sua família.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.